seja bem-vindo à primeira aula dessa internet que te ensina a fazer um sabonete sólido como esse daqui, que não é pelo método de saponificação. Ele é inspirado no único sabonete que a gente tem disponível no mercado, nas farmácias, que também não é pelo método de saponificação. E eu duvido que você saiba de qual que eu tô falando. E eu falo com propriedade que essa aula não existe em nenhum outro lugar nessa internet. Aqui é um conteúdo exclusivo, onde você vai aprender a fazer uma adaptação desse sabonete que eu mencionei, só que para uma versão natural e vegana. E na verdade essa aula já aconteceu. Eu fiz ela online, ao vivo e gratuito, só que eu deixei ela disponível por alguns dias. E aí depois eu tirei do ar e as meninas começaram a me cobrar: Amanda, deixa eu assistir de novo, queria ter acesso novamente. Então eu resolvi colocar ela disponível por mais um período. Então se você tá aqui, não perca a oportunidade de assistir essa aula até o final. Então se prepara que você vai ver como pessoa simples como eu e você pode fazer cosméticos naturais, veganos, totalmente do zero na sua própria casa, de forma simples e muito segura, de alta performance, muita qualidade a custo baixo. E tudo que você vai aprender aqui tem o mesmo embasamento técnico dos sabonetes tradicionais, dos cosméticos tradicionais do mercado, só que de uma forma muito mais natural. A gente usa aqui ingredientes de origem vegetal, garantindo a performance e a qualidade desses produtos. Ao andar nas prateleiras dos mercados tradicionais, a gente sempre se depara com aqueles rótulos e nomes botânicos bem grandes: extrato de bambu, óleo de coco, gel de babosa. Isso chama muito a nossa atenção. Mas a grande realidade é que na maioria desses produtos, eles têm um ingrediente botânico que é o que eles usam como marketing, né? Eles colocam ali bem grande para chamar a nossa atenção, mas ao ler a lista de matérias-primas, a gente vê que é tudo sintético e só tem um de origem vegetal. Então, se isso chama tanto a nossa atenção, por que não usar um produto totalmente natural? E é exatamente sobre isso que você vai aprender na aula de hoje, que ficou gravada para vocês por um tempo determinado. Então vem comigo e fica até o final. Bom, então o que a gente vai aprender aqui hoje é sobre o sabonete Sindet, né? A gente tem um sabonete no mercado que ele é muito tradicional e que ele é o único aí mais conhecido do mercado tradicional que ele não usa um método de saponificação. A gente vai entender no decorrer dessa aula, o que é mais sobre o método saponificação e o que é esse método Sindet. Então aqui é um sabonete que a gente vai aprender a fazer hoje pelo método Sindet. Não é um método de saponificação tradicional e esse é o único, ele é inspirado nesse sabonete tradicional, que é o único que não é saponificado no mercado, embora não seja o único que existe globalmente falando, né? Eu vou trazer aqui algumas opções, eu vou mostrar para vocês que existem outras marcas que fazem esse tipo de sabonete também. Então, eu vou começar aqui falando um pouco da minha história, só para quem não conhece, quem chegou aqui agora, porque a gente cria os anúncios, então algumas pessoas chegam e quem é essa menina, o que ela faz, o que ela tá falando. Então, eu vou só dar uma apresentaçãozinha rápida, que eu sempre faço, mas eu vou repetir só porque eu sei que tem bastante gente que já me conhece, mas tem gente que é nova por aqui. Então, tudo começou ali no Rio de Janeiro, 1994, façam as contas para saber quantos anos eu tenho. E eu era uma bebê que nasceu, quem conhece meu filho, do mesmo jeitinho, cabelo todo cacheadinho, cheio de cabelo. Minha mãe fala que na maternidade eu vim com o cabelinho preso assim, ó, com uma presilha quando foram me entregar para ela. E essa bebê, quando cresce, ela tem um cabelo cacheado, que é conhecido aí, começa a ouvir muitas graças na escola, né, como bombril, fuá, cabelo duro. E é muito ruim você entender que o seu cabelo cacheado, cabelo crespo, enfim, é um cabelo ruim, porque aí você subentende que o cabelo bom é qual? É o cabelo liso. E aí a gente busca fazer o quê? Alisar o cabelo para se enquadrar aí nesse padrão de beleza que a gente é acostumado, né, a ver pelas mídias e tudo mais. Então, depois, enquanto eu tava nesse processo ali com o cabelo alisado, eu fazia curso de corte e costura e eu gostava de eu mesmo costurar as minhas próprias roupas. Eu tinha uma loja no Mercado Livre onde eu confeccionava roupas e vendia e era muito legal. Inclusive, tenho amigas e minha irmã até hoje tem roupas dessa época, faz muitos anos, em que eu vendia. Quando eu parei de vender, eu fui doando ali as que sobraram, né? E até hoje, de vez em quando, eu vejo elas com uma blusa ou outra. Quando eu vejo esses vídeos antigos, eu acho muito bacana quando eu vejo que eu tô com uma blusa que eu fiz na época. E aí eu dividia, na época, esses vídeos
nesse meu canal do YouTube, que é esse que vocês estão vendo hoje, eu dividia essas dicas, eu ficava personalizando, era bem bacana. E o nome do canal era Refashion. Agora eu comecei a usar Amanda Soares e tudo mais, mas na época era Refashion e não tem muito tempo que eu mudei. E o objetivo era ressignificar a moda e a forma como a gente consumia a moda. Só que o tempo foi passando, eu fui muito encorajada ali, empoderada, né, pelas meninas, por um movimento de cacheadas, em que estava passando pela transição capilar e que estava voltando ali para o seu cabelo liso, do cabelo liso para o cabelo cacheado. E aí eu comecei a cortar o cabelo bastante e parar de usar a química, até que finalmente eu cortei o meu cabelo. Aqui a gente percebe que por mais que eu estivesse cortando, eu ainda fazia chapinha, né, para disfarçar as texturas. Então quando eu cortei, o meu cabelo ainda estava com essa textura meio mais para lá do que para cá, né? E nesse momento eu fiquei ali com um desafio, que é como que é que cuida do cabelo cacheado agora? Porque eu nunca aprendi, minha mãe nunca me ensinou, minha mãe nem nunca soube, na verdade. Eu comecei a pesquisar e vi no-poo, co-wash, sem parabenos, sem petrolato, sem isso, sem aquilo. Eu comecei a estudar muito, até que eu entendi que o melhor para o meu cabelo naquele momento era usar óleos e manteigas vegetais, porque ele era biocompatível com a fisiologia natural da nossa pele, do nosso cabelo, porque essa oleosidade natural que a gente produz é justamente ácido graxo, uma composição ali de ácidos graxos, que são os mesmos ácidos graxos produzidos pelas gorduras vegetais, óleos e manteigas vegetais. Então, quando a gente produz uma oleosidade e ela vai se estendendo na fibra capilar, e a gente vai retirando ali por conta da lavagem, quando a gente vai repõe, né, algo que ele precisa naturalmente, a gente está fazendo algo que vai de encontro com a necessidade do cabelo. Então eu fui entendendo isso mais a fundo e fui começar a querer usar produtos que tivessem esses ingredientes, óleos e manteigas vegetais. Para minha surpresa, eu não encontrava, e quando eu encontrava, era muito caro e não próprio para o meu tipo de cabelo. Então, não era uma pessoa que tinha um cabelo cacheado, que entendia a necessidade de ir lá e fazia. Não tinha mesmo. Então, nunca era uma coisa muito boa. Nessa época, eu tive um apego aí pelos produtos da Scala, até falo isso nos meus vídeos e tudo mais, porque naquela época eram os únicos que não tinham, tipo, parafina, óleos minerais e tudo mais, né? Hoje a gente tem várias opções. Mas aí, já que você não tem pra comprar, então eu vou aprender a fazer. E aí eu não achava essa informação na internet de forma fácil. Eu tive que aprender a fazer os cosméticos tradicionais para ir adaptando os ingredientes sintéticos para os naturais. E aí, quando eu finalmente fiz o meu creme de cabelo, eu dividi ele em um vídeo no YouTube. E olha, essa blusa que eu tô usando, inclusive, nesse vídeo foi eu que fiz na época. Só pra lembrar. Quando eu fiz esse vídeo, postei no YouTube, muita gente chegou em mim que me acompanha até hoje por esse vídeo. Ele fez muito sucesso na época, muito rápido assim. E as pessoas ficaram muito, tipo, fascinadas, assim como eu também fiquei. Eu tava cuidando do meu cabelo com um creme que eu mesmo tinha feito e que não tinha no mercado naquela época. Então as pessoas começaram a fazer, começaram a vender. Comecei a receber feedback de Amanda, eu tô vendendo aqui no meu salão. Ou, desenvolvi uma marca. Então foi muito legal. E depois a gente começou a desenvolver cursos, e-books. Conforme eu ia aprendendo a fazer um shampoo, um condicionador, eu ia postando, ia ensinando, ia mostrando também nos meus stories, no Instagram. E foi assim que tudo começou, basicamente, e chegamos onde a gente chegou hoje. Cuidado da Flor da Pele está perguntando: Amanda, essa aula de hoje você fala que vai disponibilizar para alunas, todas as alunas ou de um curso específico? Como essa aula a gente está falando muito específico de cosmético sólido, né, de um sabonete sólido, eu vou disponibilizar no curso de cosméticos sólidos. E aí a gente vai vir com outras aulas também, outras lives que vão ser mais específicas para o curso de cosméticos naturais, que aí são conteúdos mais de produtos líquidos, cremosos ou pastosos, tá bom? A Tâmara Raquel, gente, a Tâmara Raquel foi a primeira pessoa que me mandou um feedback, foi a primeira, assim, que leu o e-book, assim, e já me trouxe um feedback, então eu tenho muito carinho. E ela me acompanha justamente dessa época, ela encontrou eu nesse vídeo nessa época. Beijo! Bom, e agora a gente vai para os nossos conteúdos, então a gente vai iniciar aqui a parte dos cosméticos sólidos. Agora eu tô começando a respirar, tô ficando mais calma.
que eu tava sentindo que eu tava um pouco acelerada mesmo. Mas vamos lá. O que é um cosmético sólido? Quando a gente fala de cosméticos sólidos, eles sempre estiveram aí no mercado tradicional, quando a gente fala de um sabonete, por exemplo, né? Pomadas, enfim, né? Qualquer produtos em bastão, eles sempre estiveram aí. Só que hoje está se popularizando cada vez mais, porque hoje a gente tem outras tecnologias e outros métodos de fazer outros tipos de produto também, como um condicionador sólido, como um shampoo sólido. Então, hoje a gente tem aí um produto como um condicionador, que é esse exemplo que eu trouxe no slide, que ele reproduz a mesma coisa que um condicionador tradicional, só que ele não tem água, e aí a gente consegue usar ele 100% dele são substâncias ativas, né? Ele não precisa ser diluído em água. E aí a gente pega várias ceras que a gente ia diluir em água para ficar cremoso e tudo mais, e condicionante, deixa eles concentrados e aí fica o produtinho sólido, né? Rende muito mais, condiciona muito bem também. E a gente tem várias técnicas aí também para não ficar muito pesado, porque se é um ingrediente que ele é 100% ali substância ativa, né, a gente tem que ter cuidado para não pesar no fio e tudo mais, né? Então, não é só misturar os ingredientezinhos, não, a gente tem a gente tem que pensar com cautela nas dosagens sugeridas para cada um. Então, o cosmético sólido, atualmente, ele se enquadra dentro dessa definição. Eles são produtos que não vão água e, por isso, a gente consegue deixar eles bem compactos, né? Como o caso de sabonetinhos como esse, que é o que a gente vai ver hoje. Aí, hoje a gente vai ver sobre o método Syndet. E esse Syndet, o que é? Por que eu vou trazer essa definição, essa abordagem? Porque quando a gente falava de sabão, né, de higienizar a pele, higienizar as mãos, enfim, o rosto, sabão de forma geral, até para lavar uma roupa, a gente fala de um produto que é saponificado. Então, digamos que o sabão, ele é a forma real oficial de higienizar, assim, a mais tradicional, ali da antiguidade mesmo. Então, é aquele produto que você faz a saponificação. Você pega uma gordura, que antigamente se usava gordura animal, inclusive, você faz uma solução ali em água com uma base, um ingrediente muito alcalino, como o hidróxido de sódio, por exemplo. Você pega o hidróxido de sódio, joga na água, coloca essa gordura e aí a gente tem um processo de saponificação. Quando a gente faz esse processo de saponificação, a gente pega essa gordura, que hoje em dia se faz muito com óleos vegetais, e aqueles ácidos graxos que estavam no óleo vegetal, eles já viram uma outra substância, que aí vira surfactante, que aí tem a função de limpar, de higienizar, fazer espuma, e aí a gente tem um sabão. Então essa é a forma mais pura, digamos assim, de fazer um sabão de fato. Acontece que hoje em dia a gente tem outras tecnologias em que a gente não precisa mais fazer o sabão em si. Não que a gente tenha que descartar essa possibilidade, não. O sabão é uma ótima alternativa também, é bem bacana, eu gosto também. Só que eu não costumo fazer métodos de saponificação, então eu sempre vou para esse lado do Syndet, né? Que é essa alternativa em que a gente faz com tensoativos sintéticos. Então, quando a gente usa um SCI, um isetianato de sódio, por exemplo, a gente fala que a gente está fazendo um sabonete Syndet, porque não é aquela forma pura do sabão quando é feito pela saponificação. Então, a gente reproduz um sabão. A gente usa ingredientes de origem vegetal, a gente usa ingredientes naturais, como óleos e manteigas, e ingredientes de origem vegetal, ingredientes certificados pelas principais certificadoras externas também, mas é essa reprodução do sabão original, digamos assim. E por que a gente faz essa reprodução? Muito por um controle de pH. Porque o sabão, a saponificação, ele tem um pH que fica ali de 9 a 10, é alcalino. Para uma pessoa que tem uma pele mais sensível pode não ser o mais adequado. Já esse tipo de sabonete a gente consegue controlar o pH, né? Então ele fica com o pH ali mais próximo da nossa pele mesmo, né? Do manto ácido de proteção da nossa pele. Então acaba que ele se torna mais suave e inclusive é muito utilizado em peles de bebê, né? Pode ser usado em peles de bebê por conta desse controle maior do pH.
E aí, eu trouxe alguns produtos que eu vou mostrar para vocês, que é de produtos que tem globalmente, né? Então, a gente conhece aqui uma marca, né, nacional, que nem é nacional, vende, enfim, nem é nacional, tão nacional assim, mas que vende aí bastante no Brasil. Só que fora do Brasil, a gente tem várias outras opções. E aqui a gente vê que tem o coco isetianato de sódio, que a gente tem um extrato de aveia, a gente tem um óleo vegetal hidrogenado, um álcool cetílico, que é um agente de consistência. Então, a gente tem um ácido esteárico, que também é um agente de consistência. E vocês podem perceber, eu vou mostrar outra marca também, que eles têm uma coisa em comum. A combinação desse coco isetianato de sódio, que é muito utilizado para fazer os nossos shampoos sólidos, que é o que eu ensino nos e-books, no curso, mas tem a combinação do ácido esteárico, que é um agente de consistência. E aí a gente tem uma outra opção, que aqui já é um sabonete para bebê. E essa marca tradicional que a gente usa aqui bastante no Brasil, ele também tem versões aí para pele de bebê, por conta desse método que é muito mais suave. Então tem a mesma coisa, ó, tem o sódio coco, o sulfato, né, que é o SCS. A gente tem também o álcool cetoestearílico, a gente tem o ácido cítrico, que já é para controlar o pH, até porque o SCS ele tem um pH mais alcalino, quem costuma usar sabe, então precisa controlar o pH. Enfim, ele tem uma formulação, tem aqui pantenol nesse caso, então é uma formulação muito mais suave do que se a gente fosse usar uma saponificação. Bom, aí esse sabonete, que é o que a gente vai tentar não, a gente vai reproduzir, né, tanto que tá aqui. Dá pra ver, ele tá tão lisinho, bonitinho, hoje eu tava mostrando nos stories. Ó, gente. Esse sabonete, ele tem então o isetianato de sódio, que não é um método de saponificação, é um método simples. Ele tem o ácido esteárico, e aí ele tem vários sódio estearato, oleato de sódio, palmitato de sódio, e a gente vai começar a analisar de forma individual cada matéria-prima e a aplicação dessa matéria-prima nessa formulação. E é assim o meu método aí para eu desmembro, né? Eu vejo ali por que aquela matéria-prima, por que fez sentido usar, por que não faz sentido mais usar, enfim. E aí eu vou mostrar para vocês basicamente o meu processo, tá? Aqui na embalagem, né, a gente viu, tem aqui uma embalagem da frente, e aqui a gente vê que ele diz, né, que tem 1/3 de um creme hidratante, umectante, ele tem um pH neutro, ele limpa cuidadosamente e ele tem uma espuma cremosa. Bom, agora fazendo uma análise da composição, eu fiz uma legenda para vocês. Tá vendo se eu tava na frente? Não tô. O que acontece? A gente tem os tensoativos, emulsionantes, ácidos graxos, veículo, conservante. O óxido de zinco e dióxido de titânio não se enquadram muito numa classe de matéria-prima, então eu coloquei eles dois juntos. Tem quelantes e fragrância, e aí eu deixei a legendinha aqui para vocês verem. O isetianato de sódio, com o lauroisetionato de sódio, com cocomidopropilbitém, eles são uma escolha muito certeira, né? Porque os isetionatos, eles são um pó, eles são em grânulos, enfim, e eles não derretem se a gente aquecer eles aqui, colocar no becker e simplesmente derreter, eles não derretem. Então a gente precisa de algum ingrediente, algum tensoativo, que pode ser um aniônico, não iônico. Eu gosto muito do anfótero, até por uma questão de controlar o pH, para não elevar muito o pH dele, e ele é muito utilizado para conseguir derreter esses SCI, esses isetionatos, né? Então a gente coloca no becker o anfótero e consegue derreter, e ainda assim ele não derrete totalmente, ele fica levemente pastoso. Aí a gente tem os emulsionantes, e aqui a gente tem um grande segredinho, um truque. Por quê? Quando a gente vê aqui o estearato de sódio, oleato de sódio, palmitato de sódio, linoleato de sódio, esses ingredientes, eles aqui cumprem a função de ser um surfactante e emulsionante também. O emulsionante tem tensoativo, faz espuma, mas também mistura água e óleo. Esses ingredientes, inicialmente, eles eram óleos, gordura. Então, quando a gente tem uma gordura, a gente tem ácidos graxos, quando a gente tem um óleo vegetal. E aí a gente tem o ácido graxo esteárico, o ácido graxo oleico. Só que a partir do momento que eu pego um azeite de oliva, que tem lá esses ácidos graxos, e coloco dentro de uma água com uma base alcalina, um ingrediente alcalino, esse
o ácido esteárico vira o quê? O estearato de sódio, porque ali já fez uma reação que ele mudou a estrutura dele, ele passa a ser um sal do ácido esteárico, digamos assim, ele passa a ter carga elétrica negativa, ele já não é mais um ácido graxo igual a gente usa normalmente como agente de consistência, agora ele é um emulsionante, um surfactante. Mas então a gente tem aqui um produto que não é saponificado, mas que usaram técnicas da saponificação. Exatamente, esse produto não foi saponificado em si, mas eles pegaram o ingrediente, assim como a gente tem um ácido esteárico que está no óleo vegetal, mas que a gente consegue comprar de forma isolada, aconteceu a mesma coisa aqui com o estearato de sódio, por exemplo. Então a gente tem esse emulsionante que é esse segredinho e eu vou dar mais detalhes, ilustrar isso melhor no decorrer da aula. A gente também tem os ácidos graxos e aqui a gente tem o ácido esteárico e o ácido láurico. E você vai ver também no decorrer da aula que eles são estratégicos, porque eles têm muita compatibilidade. O ácido esteárico tem muita compatibilidade com o isetionato de sódio, o cocoisetionato de sódio, por exemplo, e o ácido láurico com esse lauroisetionato de sódio. E eu vou explicar para vocês também mais para frente. Aqui a gente tem água, e a água aqui também está muito estratégica, porque se eu tenho emulsionante na composição, eu tenho ácido láurico, que é um ingrediente oleoso, eu vou precisar fazer uma emulsão. E aí o isetionato de sódio, que é mais solúvel em água, eu vou precisar fazer essa emulsão. Então, eu vou usar a água para ele aumentar ali a quantidade do meu anfótero, eu vou diluir o anfótero na água. Por quê? Quando a gente compra o anfótero ele tem a substância, o teor de substância ativa dele. Então eu compro um potinho de anfótero, ele não vem 100% anfótero. Você pode ver lá que ele tem cocoamido propilbitém 30%. É porque ele tem 30% do cocoamido propilbitém e os outros 70% de água. Se eu usar só anfótero e colocar aqui o meu SCI, ele vai derreter, só que vai ficar muito caro a minha formulação. Então eu vou preencher de água para diluir melhor esse anfótero e eu conseguir derreter melhor os meus isetionatos. E a gente faz isso porque conforme a gente vai derretendo, né, a gente vai passando o tempo ali com ele aquecendo, a água vai evaporando, então por isso que a gente preenche também a mais com água nesse caso. Então você vê que nesse caso a gente tem água na composição, normalmente um cosmético sólido não tem, mas nesse faz sentido ter. Por isso que a cosmética ela é muito experimental, né? Então a gente sempre vai ver aí os recursos que a gente consegue trabalhar, os segredinhos aí que a gente consegue burlar para a gente conseguir o resultado que a gente quer. Bom, depois a gente tem o conservante, que aqui usou sal de cozinha, né? Como se fosse o sal cloridrato de sódio, acho que é esse o nome. E aqui faz sentido usar ele porque é uma barra de sabão, a gente está usando os estearatos da vida, então faz sentido usar ele. E a gente tem o óxido de zinco e dióxido de titânio. O óxido de zinco, ele deixa aquela camada branca, então se você já passou esse sabonete, você sabe que ele vem com uma espuminha ali meio cremosa, só que ele vem uma camada branquinha também. E é o óxido de zinco que faz isso, porque se eu não coloco óxido de zinco nessa formulação, ele não vai ficar parecendo que tem uma emulsão. Eu vou sentir uma suavidade, vou sentir eu não vou conseguir ver como se estivesse passando um produto, digamos assim. Então, por isso, o óxido de zinco faz sentido colocar aqui para dar esse arrastinho branco. E o dióxido de titânio para deixar a formulação mais suave. Então, a gente coloca óxido de zinco, dióxido de titânio e suaviza a formulação. Aí, a gente tem alguns quelantes, né, que é para... Tudo bem aí? Aí, a gente tem alguns quelantes que faz muito sentido ter os quelantes por conta dos oleatos de sódio, né? A gente tem muita carga elétrica negativa aqui, faz sentido. E a gente também tem as fragrâncias, e aí todo o restante é fragrância, que nem esse alfa-isometilionone, ele deixa esse aroma mais atalcado, né? E os outros para complementar a fragrância mesmo do sabonete. Certo? Até aqui. Agora a gente vai começar mais detalhes, aprofundar um pouquinho mais para entender a lógica dessa formulação. Vamos pensar num óleo vegetal. Quando a gente usa um óleo vegetal, vamos supor, vou colocar aqui um azeite. Vamos falar do azeite.
O azeite ele tem ali sua composição de ácidos graxos, assim como um óleo de abacate, um óleo de buriti, pracaxi, todos os óleos vegetais são compostos aí por uma combinação de ácidos graxos. A composição majoritária do óleo vegetal é de triglicerídeos, constituído por 3 moléculas de ácidos graxos. Então, eu coloquei aqui essa figura para ilustrar que tem 3 cadeias lineares ali, né, ramificadas, que são esses ácidos graxos. E ele também tem uma molécula de glicerol. Quando eu passo o mouse, mostra. Tá vendo aqui? É uma molécula de glicerol. Quando eu pego um triglicerídeo desse, que é um óleo vegetal, e vamos lá, vou colocar um azeite. Coloco o azeite dentro de uma solução que tem água e hidróxido de sódio. O que vai acontecer com o meu azeite? Aqui são ácidos graxos, né? Ele vai separar, a gente vai ter ali um subproduto, a gente vai conseguir separar essa glicerina, por isso que tem base glicerinada e tudo mais. Uma gordura conhecida como glicerídeo é feita de 2 tipos de moléculas menores, uma cadeia curta de glicerol, que é essa aqui, e os ácidos graxos, e cada uma contém uma longa cadeia linear ou ramificada de átomos de carbono. Cada listrinha que tem aqui, ó, nesse zigue-zague que vocês estão vendo, é um átomo de carbono. E a gente conta muito, só de olhar, se eu olhar aqui eu vejo 1, 2, 3, 4, 5, 6... Eu vou contando, eu sei que tem 16 átomos de carbono, eu já sei que é um ácido graxo palmítico. E eu sei que esse ácido graxo, ele é saturado, né? Então é um ácido graxo que ele é sólido em temperatura ambiente. Por que eu sei que ele é saturado? Porque ele não tem uma dupla ligação de carbono igual esses 2 aqui de baixo. Aqui tem uma dupla ligação de carbono e esse ácido graxo aqui também tem 3 duplas ligações de carbono. E aí o que eu tiro de informação daqui? Que eu tenho... Se eu contar, eu tenho 18 átomos de carbono, uma ligação dupla, eu tenho um ácido graxo oleico. Nesse daqui, eu tenho um ácido graxo linolênico. E aí, é assim que se faz um óleo vegetal, né? Então, por isso, a gente tem vários tipos de ácido graxo. Então, a gente tem o láurico, mirístico, palmítico, esteárico, a gente tem o linoleico, linolênico, tem vários tipos. E a combinação desses ácidos graxos entre si faz os diferentes tipos de óleo vegetal que a gente tem, certo? Aí, o que acontece, né? Eu falei para vocês que quando a gente tem esse óleo vegetal e a gente coloca dentro de uma base, ali ele muda ali a sua reação e a gente começa a ter um oleato de sódio, né? E aí a gente tem esse ácido graxo oleico, ele passa a ser um sal do ácido graxo oleico, digamos assim, né? Fica um oleato de sódio. E aí ele passa a ser um emulsionante, um surfactante. E é exatamente esse ingrediente que eles estão usando aqui como emulsionante, tá? Aqui nessa formulação a gente não vai usar esses oleatos, né? Esses oleatos, estearato e tudo mais, porque eu pensei muito da gente fazer coisas que é fácil de encontrar. Né? Então, a gente ir lá e fazer, isso dá muito trabalho também. Então, vamos fazer o que é fácil de encontrar e possíveis substituições. Eu vou mostrar para vocês mais para frente. O único que talvez vocês consigam encontrar ou conseguem fazer com facilidade, porque tem vídeos na internet, é o estearato de sódio, tá bom? Tá aqui o sódio estearate, tá? Vocês conseguem encontrar, procurando na internet, no YouTube mesmo, que vocês encontram receitas, pessoas ensinando a fazer ele, e aí você pode reproduzir na formulação aqui de vocês. Certo? E aí, o que é? Aqui eu já expliquei, né? Tipo, o ácido graxo oleico é um ácido graxo monoinsaturado, então aqui é um resumo ali do que eu falei anteriormente. E o isetionato de sódio? O coco-isetionato de sódio é um pó branco derivado dos ácidos graxos do óleo de coco e do ácido isetiônico, um tipo de ácido sulfônico. O que acontece? A gente pega um óleo de coco, a gente faz uma reação ali com ele, coloca uma carga elétrica negativa, depois ele passa por um processo de desidratação e tudo mais e vira aquele pozinho branco que a gente conhece, pode vir em pastilhas e tudo mais, a gente usa para fazer os nossos tensioativos. Se a gente pega um azeite e faz essa mesma reação, a gente tem ali outra substância como emulsionante, surfactante, como é o caso dos emulsionantes que a gente viu anteriormente, né? No caso do óleo de coco, como ele só tem ácidos graxos saturados, os ácidos graxos saturados têm uma tendência muito maior a virar sabão, a espumar, a ter
um teor de limpeza muito maior. Então, por isso que o óleo de coco ele é muito utilizado para fazer sabão, para fazer detergente, para fazer o lauril sulfato de sódio. Esse nome lauril é porque eles usaram o ácido láurico, o ácido graxo láurico que tem no óleo de coco, por exemplo. E aí do lauril a gente faz vários ingredientes, tem o lauril glucosídeo, e esse glucosídeo é porque já é uma outra reação. Então o lauril é do ácido graxo, que pertence ali ao óleo de coco, mas conforme ele vai mudando a reação, vai mudando esse outro nome, né? Esse nome que vem complementar. Então tem o lauril sulfoacetato, tem o lauril glucosídeo, tem o lauril poliglucosídeo, tem o lauril, enfim, lauril sulfato de sódio, tem vários tipos de lauril, né? E no caso do SCI, ele usa ali todo o óleo de coco. Então, ele pega todo o óleo de coco, não separa ali um ácido graxo específico. Todas as versões do SCI contêm ácidos graxos como ácido esteárico, como um resíduo. Então, quando a gente compra um SCI que está lá 86%, por exemplo, quer dizer que 86% desse SCI é a substância ativa dele, né? O teor de substância ativa. Os outros 14% é algum resíduo que sobrou ali, pode ser um ácido esteárico da vida. E por isso que ele tem bastante compatibilidade com o ácido esteárico que a gente utiliza nessa formulação. A mesma coisa acontece, vou voltar aqui. Percebe que aqui a gente tem o sódio lauroisetionate, que é um lauril isetionato de sódio. Ele daqui, ele tem um outro agente de consistência que é o ácido láurico também, né? Aqui a gente tem o ácido esteárico como agente de consistência e o ácido láurico como outro agente de consistência. É porque esse ácido láurico tem compatibilidade com esse primeiro tensoativo, enquanto o ácido esteárico tem compatibilidade com esse segundo aqui, que é o que a gente mais utiliza, tá bom? Então, quando a gente faz um produto condicionante, no caso de um condicionador ou uma máscara de tratamento, que a gente usa o BTMS. O que é o BTMS? Metosulfato de berretrimônio com álcool cetoestearílico. Esse álcool cetoestearílico é uma mistura de álcool cetílico com álcool estearílico. E aí eu sempre dou a dica para vocês. Preenche ali a cremosidade com agente de consistência álcool cetílico, porque ele já faz parte do BTMS, já tem dele no BTMS, então você consegue baratear a formulação, usar menos BTMS e ainda potencializar o efeito condicionante. É a mesma coisa aqui. Só que o que acontece? Quando a gente usa um tensoativo, como qualquer tensoativo, pode ser o desilglucoside, qualquer tensoativo, quando a gente faz um produto que ele tem a gente coloca muito óleo, muita gordura, esse tensoativo, como ele funciona? O objetivo de um shampoo, de um detergente, enfim, é grudar na oleosidade da nossa pele, do nosso couro cabeludo ali para higienizar, porque ele gruda nessa oleosidade que tem a sujeira ali e ele sai com facilidade na água. Então ele tem atração pelo óleo e também tem atração pela água. Se eu faço um shampoo líquido ou sólido em que eu coloco muito óleo, muita manteiga ou muito agente de consistência, o que vai acontecer? Esse meu tensoativo não vai funcionar tão bem, porque ele vai ficar dividindo a atenção dele. Então, eu faço um shampoo que eu encho de álcool cetílico, que eu encho de óleos e manteigas, na hora que eu passo no meu cabelo, tudo bem, vai espumar, porque vai transferir bem, mas com o tempo eu vou sentindo o meu cabelo meio pesado e eu não vou estar usufruindo tanto quanto eu poderia desse tensoativo. Ele está com a atenção dividida, ao invés dele grudar totalmente na gordura do meu cabelo, ele vai grudar um pouquinho no óleo que já tem na composição. Mas no caso do ácido esteárico é uma exceção, porque como ele já tem ali os resquícios dele no SCI, então a gente meio que potencializa ali, ele precisa de muito ácido esteárico até que abafe a espuma, até que ele perca a sua função de limpeza. Só que por que então eu não uso ácido esteárico no meu cabelo, né? Não tenho nenhuma formulação com ácido esteárico de shampoo, né? Nos meus cursos e nos e-books. Por quê? Porque a gente tem um produto que ele também deixa essa sensação mais de arrastada, mais de nutritiva, e aí no cabelo acaba pesando. Mas para sabonete funciona muito bem, é um ingrediente super em conta e barateia bastante a formulação. Então a gente usa mais ácido esteárico como agente de consistência no sabonete do que o próprio SCI. Por isso que eu até vi, acho que foi hoje que alguém comentou assim, nossa, mas se um sabonete saponificado já é caro, imagina esse com SCI, com isetionato de sódio. E não é tão caro.
Eu tinha feito o cálculo, mas eu não lembro agora de cabeça, eu não deixei registrado aqui, mas eu vou colocar para vocês quanto fica as barrinhas que a gente vai fazer lá nos meus stories. Então fica atento aos próximos stories, tá bom? Quando a gente acabar aqui. Bom, eu voltei. Tem dúvida ou algo assim? Então, a gente vai começar a nossa formulação na prática, e agora provavelmente que vão começar as dúvidas, né, que a gente vai começar a manusear aqui. O que acontece? Aqui, de que forma eu reproduzi a formulação? Eu fui pensando nas coisas que a gente tem, que a gente encontra com facilidade, e é aquilo que eu falei, eu não coloquei, por exemplo, o mesmo emulsionante que eles estão usando lá, porque a gente não vai encontrar com facilidade, mas peguei um que funciona bem, porque ele também tem carga elétrica negativa. Então, fui pensando na forma mais fácil da gente reproduzir essa formulação e eu vou mostrar o passo a passo agora. Uma coisa que vai ter nessa formulação, óleo de coco e manteiga de karité, que na formulação original não tem, né? Mas, como tem algumas versões aí com manteiga de karité e tudo mais, eu trouxe aqui para vocês verem como é essa possibilidade também. Combinado? Então, aqui a gente já tem os ingredientes pesados, eu tenho aqui a minha água e eu tenho aqui o meu anfótero. E o segredo dessa formulação é justamente o processo, né? Por isso que é bem bacana. Eu tô fazendo 200 gramas de produto. Ah, interessante falar que eu tava fazendo uma quantidade muito pouquinha ali, mostrando nos stories, mas é muito melhor, a textura fica muito melhor quando você faz em grande quantidade para você poder usar um mixer, tá bom? E agora que a gente tem a água e o anfótero aqui, o que vai acontecer? A gente está diluindo o anfótero, como eu falei, para ele dar mais volume para a gente derreter os nossos isetionatos, né? Eu estava pegando o ingrediente errado. Voltou! Bora! Então, ó, comecei já, quase que eu coloquei o ácido esteárico ao invés dos nossos isetionatos, né? Eu não sei se eu cheguei a explicar, mas o isetionato é o principal ingrediente aí para fazer o nosso sabonete aqui, até porque ele que vai dar essa ação de limpeza, de higienizar. Então, os isetionatos que são o principal ingrediente para esse método Syndet, combinado? Então aqui a gente diluiu a nossa água com o nosso anfótero, porque eu já tinha explicado sobre o teor de substância ativa, né? Então a gente dá essa diluída e facilita também na hora de derreter. Tem que colocar na tomada, eu pensei que já estava aquecido. De derreter os nossos isetionatos, ok? Então vou colocar aqui. Ah, muito importante. Coloquem máscara na hora que vocês forem manusear os isetionatos, tá? Um detalhe importante é que existem isetionatos, por exemplo, em escama, em pastilhas, e vocês vão precisar triturar esses isetionatos que não estejam em pó, para ele derreter com mais facilidade. Porque se você tiver em escama, em pastilha e quiser usar aqui, você vai conseguir derreter, só que vai demorar muito mais tempo para chegar na consistência que a gente precisa. E a água aqui, quanto mais tempo ela ficar exposta a alta temperatura, mais ela vai evaporando. Então, por isso que a gente vai precisar que eles estejam em pó. Então, triturem eles no processador, coloquem um plásticozinho assim para não vazar o pó depois, né? E usem máscara para manusear esse isetionato. Eu já deixei ele pesado, na hora que eu estava pesando eu coloquei a máscara. Aqui eu vou dar uma afastada porque eu tenho dificuldade de falar na hora que eu tô com máscara e falando com vocês, a respiração fica meio ofegante. Então por isso que eu tô sem aqui. Não faço o que eu tô fazendo. Ó, vou colocar aqui o isetionato, o SCI, e aqui é o Lauroi. Esse daqui na verdade é o SLSA, tá? Vamos colocar aqui. E vamos colocar para aquecimento. E aí, vocês vão ver que ele não derrete, eu vou ter que mexer para ele virar uma pastinha. Agora, eu vou misturar a minha fase oleosa. Essa daqui é a nossa fase aquosa. Se você quiser colocar algum umectante, como tem versões desse sabonete que tem umectante,
você coloca nessa fase. Então, coloca água, coloca o anfótero, coloca o umectante e aí coloca os isotionatos por cima. E agora a gente vai colocar a nossa fase oleosa, que aqui a gente tem o ácido esteárico. A gente não vai usar o ácido láurico porque ele não é tão fácil de encontrar. Então, vamos no que está fácil de encontrar, para facilitar a nossa vida também. Você vê que ele tem muito ácido graxo láurico, então tem mais dele, por isso que a formulação não fica tão cara e ainda assim funciona. E o objetivo é que ela fique bem nutritiva mesmo, né? E aqui a gente tem o nosso emulsionante, que é o estearato de glicerina, um emulsionante super em conta, que tem carga elétrica negativa e que também vai funcionar muito bem na nossa formulação. Aí aqui eu coloquei o óleo de coco e eu não pesei a manteiga de karité, acabei de perceber. Calma aí, gente, vou pesar a manteiga de karité. E eu não deixei ela separada também, né? Óbvio. Bom, vou usar outra manteiga aqui. Vamos usar a manteiga de abacate. Manteiga vegetal, tanto o óleo quanto a manteiga vegetal você escolhe da sua preferência. Na verdade, o ideal é que vocês usem mesmo o óleo de coco por uma questão de... Eu vou explicar no decorrer da aula o que acontece. O óleo de coco, ele é só ácido graxo saturado. E quando a gente tem só ácido graxo saturado, a gente não corre o risco de perder as propriedades por conta de oxidação, rancificação e tudo mais, né? Então, ácido graxo saturado não rancifica, tanto que o óleo de coco ele tá ali sendo vendido em embalagem transparente tranquilamente, enquanto o azeite, ele normalmente é vendido em embalagem de vidro âmbar, né? Então, a gente vai usar o óleo de coco aqui como sugestão, porque como eu vou ficar com ele muito tempo aqui, que eu preciso que ele esteja bem aquecido depois, né, para eu misturar o óxido de zinco, a gente não corre esse risco na hora que expor ele a alta temperatura por muito tempo. Vamos agora mostrar aqui. Aí os SCI você vai precisar mexer ele e ficar mexendo até que ele vire uma pasta bem cremosinha, tá? E é por isso que é interessante que ele esteja em pó, porque ele não vai ficar totalmente líquido, ele fica pastoso e se ele estiver em grânulo vai demorar muito até sumir todos os grânulos, né? Tá dando pra ver direitinho? Gente, já vou avisando, se você nunca viu nenhuma live minha formulando, eu sou muito desastrada, então provavelmente pode acontecer algum desastre no meio do caminho. Não se assustem. Tudo bem que eu sabia de qual a quantidade da manteiga. É bem simbólico mesmo, é coisa de 2%, 3% do... bem simbólico. Olha só como ele fica a texturinha, tá vendo? E aí ele vai ficando mais liso. E vai mexendo para ele não grudar no fundo do nosso bekerzinho. Eu vi que perguntaram os equipamentos, né, que a gente precisa. A gente, nesse caso, vai precisar de 2 bekers. Eu
se você for começar a fazer profissionalmente, é interessante você ter esse fogão elétrico, que você tem 2 bocas, mas você pode usar só uma chapa, aquela chapa de banho-maria que você coloca em cima da chama do fogão para evitar que a chama do fogo, né, do seu fogão, ele tenha contato direto com o becker, então ele faz essa intermediação. E aí você pode começar dessa forma, né, para facilitar. Mas basicamente é um becker, essa chapa, e a balança de precisão, que é muito essencial, porque a gente vai precisar medir, né, as coisas. Ó, toda essa mistura aqui, ó, para esse derretimento acontecer, eu controlando aqui entre a temperatura 1 e 2, tá? Ele não vai até a temperatura 5, nesse caso, ou 4, porque a gente não quer grudar o final aqui do nosso becker. E a gente também não quer, e não tem necessidade. Você pode ter só um pouquinho de paciência, mexendo, e dá certo. Ó. Esses são os nossos direcionados. Tá dando pra ver? Acho que não. Não tá na câmera, não. E aí eu vou ficar, basicamente ele já derreteu, mas eu vou ficar mexendo aqui até que aqui derreta completamente. Deixa eu dar uma mexidinha aqui para ajudar. Um help. Aqui o meu fogão já está em quase 0, é só para manter mesmo a temperatura, não precisa mais com ele muito alto. Bom, aqui já está todo derretido, tá vendo? Você vê que aqui, nesse caso, eu não estou controlando a temperatura. Porque como a gente só tem as ceras e tudo mais, não corre o risco de perder as propriedades. O máximo que pode perder aqui é um pouquinho do ácido graxo oleico que tem na manteiga de abacate, tá? Mas em geral, não é uma preocupação. Inclusive, se você não usar manteiga e usar só o óleo de coco ou usar um éster, você não precisa ficar preocupado com a temperatura nesse caso, até porque eu quero que ela demore para esfriar, para eu conseguir fazer a minha emulsão aqui, tá? Esse é um dos segredos. Então, temos aqui a nossa textura e a nossa fase oleosa totalmente derretida. Bom, vamos ver a mágica acontecendo agora. Que a gente vai fazer a nossa emulsão. Eu vou pegar aqui o nosso SCI e vou derrubar aqui, derramar a minha fase oleosa dentro e depois a gente vai começar a nossa emulsão. Tá fora da tomada. Mas aqui tá aqui ainda tá quente. O que aconteceu aqui? Ele deveria ficar um pouco mais líquido do que tá aqui. Por que ele não ficou? Porque a gente teve que esperar esse tempinho
de colocar, né, na tomada. Mas se vocês quiserem ver a textura real, é só ir lá nos meus stories, que eu mostrei hoje mais cedo. E aí, deixa eu colocar aqui um negócio. A gente vai colocar o nosso óxido de zinco nesse momento. Ah, meu Deus, deixa eu pegar aqui o negócio. A gente vai colocar o nosso óxido de zinco e começar a mexer de novo. E aqui eu vou deixar aqui em cima para ver se ele vai diminuindo um pouquinho a consistência de novo quando estiver sob aquecimento, tá bom? Tá ficando bem mais pastoso do que era pra ter ficado. Liga aqui o fogão de novo, Brian, por favor. A gente vai derreter um pouquinho mais, para ele ficar um pouquinho mais líquido. Ó, só aquecer de novo que ele volta a ficar mais líquido, tá? A emulsão já foi feita. Quando a gente coloca o óxido de zinco, ele fica mais branco, né? Porque o óxido de zinco até nas maquiagens é o que a gente tem assim de ingrediente para deixar branco nas maquiagens e tudo mais. Ele é muito utilizado nas pomadas. Ó, a gente só tá usando aqui para dar uma derretida para a gente conseguir moldar. Ó a textura como tá ficando. Nos meus stories eu mostrei uma textura bem líquida. Mas aqui vai funcionar também. Vocês só precisam ser mais rápidos do que eu fui. Bom, agora a gente vai colocar o nosso conservante. E eu ia colocar óleo essencial, mas eu não vou colocar nesse momento. Mas é nesse momento que vocês colocariam o óleo essencial. Eu não vou colocar, gente, porque vai esfriar muito a formulação e vai ser ruim de moldar. 2 gramas. Tá fora da tomada o mixer? Não, né? Pronto. Agora vamos para o nosso molde. Ó, lembrando que esse ponto vai funcionar, o nosso sabonete vai funcionar normalmente, só que ele tem que ficar mais líquido. Para ele ficar mais líquido, você tem que ser mais rápida do que eu na hora que você for fazer a emulsão, tá? Então, só esse detalhe que é importante. Aqui a gente vai moldar agora. E aí, para moldar, vai ser aquele dessa consistência mais pastosa. Ele não vai derrubar direitinho, igual a gente faz, mas funciona também. Ai, tá escorregando na minha mão. Tá escorregando na minha mão. Tô ficando nervosa aqui.
Tá escorregando da minha mão. Esse negócio endurece rápido demais, gente. Meu Deus. Eu sendo eu, né, Brian? Vamos só acertar agora. Ai, meu Deus, uma sujeira aqui. Quando isso aqui acontece, eu tenho um truque que eu até mostrei no story nesses dias, que é como você deixar lisinho. Vou ver se dá para fazer agora, se vai dar tempo de fazer. Que é o seguinte, bem batidinhas no final para ele não ficar tão obstruído. É ficar todo rústico, sabe? Ai, que sujeira, vamos lá. Tem um truque que eu faço, deixa eu ver se eu tô com papel fácil aqui. Que é o que acontece, ele vai começar a endurecer aqui, e aí quando tiver num ponto que ele nem tá totalmente duro, mas ele não tá também transferindo o produto para sua mão, você pega um papel, tipo aqueles papel manteiga, assim, de seda, e você passa e você começa a modelar ali, a alisar, que ele começa a ficar um pouquinho mais retinho, mais lisinho. O que vai acontecer aqui? O ideal é que ele fique líquido e aí você vai conseguir moldar tranquilamente, tanto que nos meus stories eu mostrei como eu fiz isso hoje à tarde, então corram lá para ver como fica. Tem que ser um processo muito rápido e vocês podem fazer esse processo inclusive aqui em cima do seu fogão elétrico mesmo, tá bom? Até para fazer a emulsão antes que ele esfrie totalmente. Quando finalizar isso, gente, vocês vão colocar ele no freezer por pelo menos 2 horas para ele endurecer bem e endurecer rápido. Isso daqui já endurece rápido, vocês viram, né? Mas para endurecer ainda mais rápido, tá bom? Aqui já é um que eu fiz hoje à tarde e que eu levei ele para o freezer e eu deixei aqui já para mostrar para vocês quando eu desenformar. Então, olha só. Pode mostrar? Tá dando para ver? Ó. Então, é o mesmo produto, a mesma formulação, tá? Esses aqui vão pro freezer e depois, quando a gente tirar, ele vai ficar assim. Igual esses aqui. E esse é o nosso sabonete inspirado naquele lá. Certo, pessoal? Bom, aqui, ó, vocês viram essa textura que ficou, né? Que ele ficou mais meio pastoso na hora de colocar no molde. O problema disso é que quando for tirar ele do molde, ele já vai estar assim, ó. Mostra aqui o detalhe, Brian. Tá vendo que ele fica esses buraquinhos? Porque no molde de silicone ele não preencheu totalmente, né, os espaços, mesmo a gente dando batidinha e tudo mais. Já naquela consistência líquida, que é o que deve acontecer, ele já fica mais lisinho, igual o sabonete que a gente tá aqui reproduzindo, certo? Posso usar o anfótero e o SCI? Exatamente, o cocoamido propilbutém é o anfótero, tá bom? Não estou achando as medidas dos ingredientes. Está no e-book dos sólidos comprei, será atual... Não é do e-book, tá, gente? É no curso de cosméticos sólidos. Depois que essa aula ela sair do ar, a gente vai colocar lá no curso, fechado para as alunas. A gente vai ficar com ela disponível ainda essa semana. E depois logo em seguida, a gente vai subir a aula com a formulação, as medidas, tudo certinho. Então, não é do e-book. Esse material que você está usando não tem aqui no Acre. Para mim vai ser difícil. O material que você está falando é o isetianato de sódio, ácido esteárico, porque a gente compra normalmente na internet mesmo. Aí
Tem grupos de compra coletiva também que pode facilitar o seu caso. Aí você pode me chamar no Instagram que eu te passo alguns grupos, tá bom? Que aí, às vezes, as meninas dividem o frete quando tem mais gente perto de você ou do mesmo estado. Quantos sabonetes vão dar essa receita? Eu fiz 200 gramas e ele dá cerca de 3 sabonetes. Quando é 300 gramas, dá 6 sabonetezinhos desse daqui, normalmente, tá bom? Eu amo a espátula de grana colorida. Eu também amo. As meninas estão respondendo sobre a entrega, né? Você usou o óxido de zinco e só pela experiência do arraste branco, ou ele é importante no ajuste de emolientes e gordura e tal? É só pela experiência do arraste branco que ele é usado, tá? Se você não quiser usar o óxido de zinco e quiser usar só o dióxido de titânio, até pode, porque você consegue dar uma suavizada na formulação, mas aí você consegue usar também a tapioca pura, que a gente usa nas nossas formulações de shampoo. A Tamara Raquel tá perguntando, não vai antioxidante? Não vai! Que ótima pergunta. Por quê? Antioxidante serve para quê? Para evitar a oxidação dos óleos e manteigas vegetais. Só que ele evita a rancificação dos óleos que têm ácidos graxos insaturados, que são os mais propícios a oxidar, como é o exemplo que eu falei do azeite de oliva. Ele tem bastante ácido graxo insaturado. Um óleo de buriti, um óleo de abacate, um óleo de semente de maracujá, óleos de semente de uva, semente de maracujá, gergelim, eles têm bastante ácido graxo linoleico, que rancifica, que é uma beleza, né? O óleo vegetal de rosa mosqueta também rancifica com muita facilidade. Então, esses óleos vegetais são necessários, se vocês forem usar, um antioxidante. No caso desse, que é o óleo vegetal de coco, e por isso o óleo de coco, ele não vai oxidar, né? Porque ele não tem ele não é uma molécula frágil. Vocês viram que ele é todo retinho, simplesinho, não tem dupla ligação de carbono, então ele não quebra, digamos assim. Então, por isso que é super resistente. A Ediane falou que me identifica muito com eu desastrada, né? Patrícia, a proporção dos ingredientes vai ser no curso fechado, que aí a gente passa essa aula lá, a gente vai colocar lá, e depois a gente vem com a aula com todas as proporções. Essa era uma aula que a gente ia fazer exclusiva para as alunas do curso, então era uma dinâmica que a gente ia fazer exclusiva para as alunas do curso, e a gente vai começar a trazer essa aula aqui para vocês acompanharem, mas a proporção mesmo vai ser pro curso mesmo, tá bom? Ao invés dessa aula toda ser só lá, não, eu trouxe para vocês terem esse acesso à informação e pensando na formulação, e talvez vocês, até por conta própria, conseguem chegar aí nas proporções. Se fosse usar óleo essencial, qual iria usar? Eu separei aqui o de benjoim. Acabei não colocando porque eu fiquei com medo de endurecer muito e ficar ruim para moldar, tá? Óleo essencial 0,5% já é o suficiente. Sobre o óxido de zinco e dióxido de titânio, o que acontece aqui? A gente tem óxido de zinco e dióxido de titânio na nossa formulação, a gente fez depois da emulsão. Se você quiser dispersar ele em óleo, eu já tentei, mas ele não funciona tão bem. Por quê? No nosso caso, a gente está usando muitas ceras, então ácido esteárico, o estearato de glicerila, ele é muito ceroso. Então, o ponto de fusão deles é muito alto, né? Então, precisa de uma temperatura muito alta para eles começarem a derreter. E, ao mesmo tempo, eles solidificam com muita facilidade. Então, se eu pego uma temperatura muito alta e coloco o óxido de zinco, ele meio que frita, porque é um óleo, então ele vai fritar o pozinho, digamos assim. Se eu quiser esperar esfriar um pouquinho para colocar o óxido de zinco, o que vai acontecer? Eu não vou conseguir espalhar direito e fazer a emulsão, porque vai se solidificando no meio do caminho. Então, por isso, a gente coloca depois da emulsão. Nunca usei Amazon Prot 45. Às vezes, se você falar o nome INC dele, né, o nome científico ali dos ingredientes de forma isolada, aí talvez eu possa, usei, mas por esse nome comercial, não. Espero que vocês tenham gostado da aula de hoje. Um beijo e eu vejo vocês nas redes sociais. Eu espero que você tenha gostado de tudo que você viu até aqui, porque quando eu comecei eu não tinha acesso a esse tipo de conteúdo, quase não tinha informação de qualidade na internet. A gente aprendia a fazer receitas muito prontas e muito aleatórias, como por exemplo, quando eu queria fazer um shampoo natural e fazia essa pesquisa, me vinha misturas de água com bicarbonato de sódio, ou um condicionador, água com vinagre, ou quando eu queria fazer um creme, uma mistura de óleos e manteigas, que não é um creme. Então eu fui adaptando ali, eu fui aprender a fazer os cosméticos
tradicionais e fui adaptando os ingredientes sintéticos pelos naturais até conseguir os resultados que eu tenho hoje. E com o tempo eu fui deixando tudo muito organizadinho, construí módulos, tópicos, coloquei ali as aulas da forma como eu gostaria de ter aprendido na época, na mesma ordem, para facilitar toda essa jornada de vocês. E hoje eu tenho um dos nossos cursos, tanto o curso de cosméticos naturais quanto o curso de cosméticos sólidos, com mais de 2.000 alunas, o que é incrível. E um dia eu estava passando ali pelas redes sociais e eu vi uma postagem da Tami, que foi uma das nossas primeiras alunas, falando: Amanda, você me ajudou até outra renda, as suas aulas são maravilhosas, obrigada por tudo. Eu fiquei tão impressionada com isso, porque até então eu aprendi a fazer para uso próprio e ficava ensinando para vocês com o objetivo de vocês fazerem para uso próprio. E quando ela me mandou essa mensagem, eu me dei conta que as pessoas faziam realmente para vender, para gerar uma renda e que isso realmente estava acontecendo. Então eu resolvi pegar o meu primeiro creme, que foi aquele que eu fiz no meu quarto, e eu resolvi regulamentar ele pela Anvisa. Então hoje a gente tem shampoo, máscara de tratamento, creme finalizador regulamentado, prontinho, é só mandar produzir, é só produzir e começar a vender. Então eu fiz toda essa jornada para passar essa orientação melhor para vocês também e passar todo esse conteúdo também dentro dos nossos cursos. Depois da Tami, eu comecei a me deparar com várias outras histórias e o que aconteceu é que no começo eu focava muito nos cosméticos líquidos, cremosos, que são os mais tradicionais. E eu comecei a ter alunas que passaram a adaptar aquele tipo de conteúdo para os cosméticos sólidos. Então elas começaram a me pedir orientação, a falar, porque nesses cursos eu ensino a fazer totalmente do zero. Então ele te dá uma autonomia para você desenvolver cosméticos do zero, independente da apresentação dele. Então ela vinha querendo fazer um shampoo sólido, começava a me pedir orientação, eu ia ali fazendo os ajustes junto com elas e elas começaram a me trazer os retornos. Então a gente tem aqui vários exemplos. Até que finalmente ela chegou nos resultados que ficou bem bacana, com bastante dica, com eu aqui nos bastidores também fazendo formulações tudo no off, né, sem falar muito, sem divulgar a respeito dos cosméticos sólidos, que eu gosto de começar a divulgar quando eu realmente estiver com os produtos tudo pronto, com os conteúdos tudo pronto. Só que até que chegou um momento que a Sheila me mostrou um monte de produto que ela criou junto ali comigo com as minhas orientações e ela falou: Amanda, você acredita que eu vendi umas 50 barrinhas de shampoo e condicionador? Muito grata pela apostila e pelo conteúdo. E depois da Sheila, em paralelo ali, eu também estava em contato com a Jana da DK Um Cheiro, que também estava pedindo ajuda para desenvolver os cosméticos sólidos, e eu comecei a dar ali várias dicas e ela falou: quando sai o curso de sólidos? Vou fazer com certeza, só com suas dicas meus shampoos ficaram demais. Tenho 3 versões, são um sucesso, mas quero me aperfeiçoar nos condicionadores. E depois que eu entendi, que eu fui tendo esse retorno delas, tanto da Sheila quanto da Jana, que eu entendi que esse produto ele tinha que existir, esse curso, esse conteúdo ele precisava existir. E foi aí. Hoje esse curso já existe, temos várias alunas matriculadas, tem o grupo do Telegram que elas ficam trocando figurinhas, mostrando ali todas as suas formulações, as suas criações, suas marcas e me dando ótimos retornos, como é o caso desse, dizendo que esse loiro é cuidado só com shampoo e condicionador sólido. E eu trouxe esse exemplo porque vocês ficam achando que é só para cabelo natural ou só para cabelo cacheado, e não, eu ensino a formular do zero, tem as formulações bases ali do curso, mas tem toda a orientação para você adaptar conforme a sua necessidade e com isso você vai fazendo ali para diferentes tipos de cabelo, diferentes tipos de couro cabeludo, patologia, o que é incrível. Esse depoimento da Regiane dizendo: eu sou formada em Química, com pós em Cosméticos Naturais e estou aprendendo muito com o seu curso. Você tem uma didática para ensinar que é nota 10. E esse é o tipo de feedback que faz a gente ter mais certeza de que a gente está no caminho certo, de que os conteúdos realmente são de qualidade, que estão fazendo a diferença na vida das pessoas. Então a gente tem vários outros comentários e várias outras alunas que eu passei a descobrir que estão fazendo da cosmética natural, dos cosméticos sólidos, da sua marca, do desenvolvimento da sua marca, a sua principal fonte de renda. Agora eu quero saber de você. Quem é você na fila do pão? Você é a pessoa que reproduz fórmulas ou você é a pessoa que cria as fórmulas? Você é uma reprodutora de fórmulas ou uma criadora de fórmulas? Tem uma diferença imensa nesses dois grupos de pessoas. Porque as reprodutoras de fórmula, elas são as pessoas que estão ali esperando uma fórmula pronta para fazer. Ela não sabe a dosagem sugerida de cada ingrediente. Se ela não tiver um ingrediente que está naquela receita, ela não sabe como substituir de forma
forma estratégica, porque se for substituir um óleo pelo outro, não é tão simples quanto parece. Eles têm diferença na sua composição química, então é interessante ver se ele vai preencher a mesma função daquela receita original. A mesma coisa com as manteigas, com os tensoativos e com todos os ingredientes da composição. Além disso, muitas receitas que estão na internet não têm embasamento técnico, têm valores muito altos, custo alto de produção, e você acaba repassando esse custo alto para suas clientes, deixando o seu produto muito mais caro do que poderia ser. E caro no sentido não é nem de valor, nem porque você trabalhou o seu marketing, mas porque a sua fórmula realmente ficou cara. E tem uma questão que eu acho que é a pior de todas, que é, da mesma forma que você está copiando uma receita e reproduzindo aquela receita que já está ali, milhares de outras pessoas estão reproduzindo a mesma receita. Então você não está trazendo algo inovador para o mercado, você está fazendo a mesma coisa que outras pessoas estão fazendo. E aí você acaba não se destacando. Agora, a pessoa que cria fórmulas é aquela pessoa que consegue desenvolver totalmente do zero algo personalizado para sua necessidade. Ela sabe substituir uma matéria-prima, ela pode até reproduzir a formulação de outra pessoa, mas ela vai conseguir colocar o seu toque final, ela vai conseguir colocar a sua identidade ali. Então ela consegue se destacar no mercado porque ela vai trazer produtos inovadores. A gente sabe que aquele produto foi personalizado, que ela teve um cuidado, ela sabe porque cada matéria-prima está ali e ela sabe defender bem o seu produto, a sua marca, porque ela desenvolveu totalmente do zero. E aqui eu quero saber, você quer estar em qual grupo? Na reprodutora de fórmulas ou na criadora de fórmulas? Porque hoje eu tenho uma proposta para você ser uma criadora de fórmulas. Você vai desenvolver cosméticos naturais, veganos, liberados totalmente do zero. Mesmo que você não seja química, mesmo que você não tenha um laboratório, seu laboratório será a sua própria cozinha e ainda assim você vai fazer produtos de alta performance e muita qualidade. E hoje eu quero te convidar a ser a criadora de fórmulas, porque a gente tem um curso onde vai te ensinar a fazer os cosméticos totalmente do zero, de forma simples e muito segura. Mesmo que você não seja química, mesmo que você não tenha um laboratório, seu laboratório será a sua própria cozinha e ainda assim você vai fazer produtos de alta performance e muita qualidade a custo baixo. E eu dou muita ênfase no custo baixo porque a gente consegue diminuir o seu custo de produção de uma forma gritante e deixar os seus preços bem competitivos no mercado também. Através do nosso curso que eu fiz especialmente para você que quer desenvolver, quer ter essa habilidade, quer fazer algo novo, quer criar e fazer a diferença no mercado. A gente tem um curso completo de cosméticos sólidos, naturais e veganos com mais de 40 videoaulas dividido em 8 módulos, além do módulo bônus, que é quando a gente faz uma aula ao vivo e acrescenta essa aula lá dentro do curso. No módulo 1, você vai aprender princípios básicos dos cosméticos sólidos e ali tem muitas aulas muito interessantes. Depois a gente vai ver princípios da manipulação, classe de matérias-primas, hidratantes anidros emulsionados, shampoo, condicionantes, formulações práticas e tem muitas fórmulas. Tem como regulamentar os cosméticos na Anvisa, tem composição química dos óleos e manteigas vegetais, é uma aula com quase 2 horas de duração, onde você vai ver a diferença dos ácidos graxos, para que serve cada substância daquele óleo vegetal, você vai entender nessa aula sobre as manteigas vegetais também, óleos essenciais, e aí você vai fazer cosméticos mais luxuosos com alta performance no mercado. Combinar esses emolientes também é muito interessante, porque tem emolientes que são mais condicionantes, tem uns que são mais lubrificantes, tem de alta absorção, baixa absorção, alta espalhabilidade e tem muita informação dentro desse curso. Você vai aprender a fazer diferentes tipos de shampoo, condicionador para tratar a patologia do couro cabeludo. Então tem tanto um shampoo que vai cumprir uma função única e inicial de higienizar o seu cabelo, como você pode tratar uma patologia potencializando com ativos de tratamento. Além de fazer shampoo para vários tipos de cabelo, um quimicamente tratado, um cabelo afro, um cabelo mais cacheado, você vai saber fazer totalmente do zero. Shampoo, condicionador, máscara de tratamento, barras hidratantes, o nosso sabonete não saponificado e muito mais. Veja tudo que você vai receber ao adquirir o curso, uma apostila com todo o material detalhado, todos os conteúdos ali do curso, também um PDF para você imprimir,
O certificado, que é maravilhoso quando você tiver ali concluído todos os conteúdos, passado por todas as etapas, colocado sua mão na massa ali com todas as formulações, você ganha um certificado. E a gente tem os nossos bônus exclusivos, como um e-book bônus com 20 formulações extras para você iniciar, não ficar empacada ali no começo. Então a gente tem fórmulas muito interessantes, desde uma barrinha sólida, onde você passa assim na mão, esfrega ela na mão para ali derretendo com o calorzinho da sua mão e passando uma barrinha de argila. Ela é incrível, você passa na sua pele e depois você tira com água, porque é uma barrinha emulsionada. Você tem o Cleansing Balm também, você tem desodorante, shampoo detox, tem muita formulação bem bacana dentro desse e-book extra, além das formulações que já tem normalmente do curso. Além disso, tem uma coisa muito interessante que eu quero mostrar para vocês, que a gente dá essas etiquetinhas, né? A gente tem as artes ali, tanto de etiquetinhas quanto de caixinhas, para vocês personalizar com o logo, com a cor. Então, o desafio que eu percebia muito das minhas alunas aprendi a fazer o sabonete, aprendi a fazer o shampoo. Como eu faço para apresentar ele para o mercado? Então, a gente viu esse desafio e tentou ajudar da melhor forma. A gente mandou, eu montei aqui essa arte, né? A gente pediu para uma designer montar, em que você imprime, você modifica ali com a sua cor, com o seu logo. Aqui já tem um espaço para você colocar um modo de usar e os ingredientes, igual é feito normalmente, igual a Anvisa exige que você faça. E você pode cortar essa caixinha e montar ela para você colocar o seu sabonetezinho dentro. Fica a coisa mais linda. Outra coisa que a gente faz também é rótulos, tem várias etiquetinhas. Deixa eu ver se eu tenho mais algum exemplo aqui para mostrar. Por exemplo, a gente tem aqui, ó. Esse aqui eu já tinha usado, mas a gente tem esses modelozinhos aqui para você, que ele é modelinho adesivo para você colocar em caixinha, se você for embalar em papel. A gente tem várias sugestões também durante o curso. E esses aqui que eu acho lindo, que você pega o sabonete e você coloca assim, ó. Olha que coisa mais linda, que neném. E aí fica bem apresentável para você. Assim, ó. Você modifica suas cores, coloca a sua identidade visual e vai ficar lindo e vai arrasar nas fotos. Então veja tudo que você vai receber ao garantir a sua vaga agora. Mais de 40 videoaulas gravadas que estão ali já disponível para você acessar assim que adquirir o curso. E você também tem as aulas bônus, que são aulas extras que a gente faz ao vivo e vai hospedando dentro da plataforma. Então as pessoas não costumam ter acesso a essa aula depois, mas vocês sim. Além disso, você tem a apostila com todo o conteúdo detalhado. Então você pode imprimir, e eu amo quando vocês mandam foto da apostila impressa. E a gente tem vários bônus, como por exemplo um e-book extra com mais 20 formulações extras, além das fórmulas do curso. Nesse e-book você tem formulação como, por exemplo, uma que eu amo, que é de barrinhas de argila sólida. Então são barrinhas que eu fiz ali em quantidades de 10 gramas, para você colocar em moldes de 10 gramas, que é a quantidade certinha para você deslizar na pele do seu rosto e ela vai derretendo com a temperatura corporal. Você deixa ela agindo, depois você lava com água e ela sai tranquilamente, porque ela é emulsionável. E eu amo, as meninas amam essa formulação. A gente tem formulação de barra depilatória, shampoo detox, tem muita coisa bem interessante nesse e-book extra, desodorante também, é bem bacana mesmo. Além disso, um outro bônus muito interessante que é exclusivo é uma ferramenta de conversão, que é uma calculadora, onde ele vai converter para você as medidas de porcentagem para grama. Então eu sempre passo medidas em porcentagem para você manter a mesma proporção, independente da quantidade de produto que você quer fazer. Se você quiser fazer 5 quilos ou 500 gramas, você vai ter a mesma proporção e aí você precisa converter porcentagem para grama. Pode fazer o cálculo ali, a regrinha de 3 normalmente, mas essa calculadora facilita muito a nossa vida. É só você colocar os números e ele te dá um resultado final e as meninas amam porque facilita muito. Além disso, eu tenho uma calculadora que também é exclusiva, que ele calcula para você o custo final do seu produto. Então você coloca ali quanto você pagou de cada ingrediente, por qual quantidade de ingrediente que você pagou, a quantidade que você usou no seu produto e ele vai calculando quanto custou a quantidade de óleo que você usou, do tensoativo, e no final ele te dá o custo final da formulação. Isso te ajuda muito a precificar.
A gente também tem links clicáveis dos equipamentos necessários que você vai precisar, uma lista de fábricas para terceirização. Então vamos supor que você vai regulamentar o seu produto na Anvisa, que você escalou tanto que você não consegue mais produzir, você vai se concentrar ali na parte criativa, na parte de montar as formulações e você terceiriza a produção. A gente tem uma lista de fábricas que já faz isso a partir de 30 quilos, então fica bem acessível para você começar. A gente também tem uma lista de laboratórios para testes. Então, com todo o conteúdo que você aprendeu no curso, eu vi que, nossa, Amanda, eu consigo fazer um shampoo anti-queda. E aí você tem que fazer esse teste para provar que ele realmente é anti-queda, né? Principalmente se você quiser regulamentar ele com a Anvisa, ela exige que você faça esse teste. Ou você quer fazer um protetor solar. Nossa, eu vi esse produto e eu aprendi ali no curso e fiz essa barra, olha, esse é um protetor solar. Eu tenho que fazer o teste para ver quanto de FPS ele vai ter, né, se ele realmente está protegendo. Então, a gente tem a lista desses laboratórios também. Além disso, a gente tem os arquivos editáveis para impressão de rótulos e embalagem. E isso é tudo que você vai receber. Tem muita informação, um certificado, suporte comigo e um grupo no Telegram que ele é maravilhoso, porque as meninas ficam ali trocando figurinha, postando foto das suas formulações, a gente acompanha a marca se desenvolvendo, isso tudo é muito incrível. E qual o valor desse investimento? A gente sabe que quem consome os nossos conteúdos são mulheres empreendedoras maravilhosas que estão aí, guerreiras no dia a dia, então eu não quero que o valor seja uma barreira de entrada para vocês. Eu quero que vocês consigam adquirir esse curso e consumir todos os conteúdos que estão ali dentro e usufruir ao máximo de tudo que a gente pode oferecer, seja trocando figurinhas ali no grupo do Telegram, desenvolvendo suas marcas, tendo um contato mais próximo comigo, que eu fico bem próxima de vocês nesse processo, seja consumindo ali os conteúdos, interagindo com a gente ali no fórum, na parte de suporte. A gente quer que vocês realmente coloquem a mão na massa e aprenda a formular e desenvolver a sua marca totalmente do zero. Eu amo ver vocês aí desenvolvendo, ver vocês lançando seus produtos e suas marcas e acompanhar esse processo e as fotinhos dos produtos depois, é tudo muito incrível, né? E por isso o valor ele não vai ser uma barreira de entrada. A gente lançou esse curso por R$ 497,90 e agora a gente está com um valor promocional por tempo determinado, né? Vai ficar aí por um tempo, que é de R$ 397,60, ou seja, 12 vezes de R$ 39,70. Então, em 12 vezes de R$ 39,70 você consegue usufruir de tudo que a gente tem para oferecer aqui dentro desse conteúdo que está hospedado numa plataforma que você tem acesso de onde e quando você quiser, porque sim, ele é vitalício. E caso você consuma ali o conteúdo num período de 7 dias e não gostou, tá tudo certo, você pode me mandar uma mensagem pedindo o seu reembolso que eu devolvo para você tranquilamente. É super simples de verdade e vai estar tudo bem entre a gente vai continuar interagindo ali nas redes sociais, você pode continuar tirando uma dúvida ou outra ali que a gente vai continuar conversando. Eu quero que esse valor seja realmente um investimento para você fazer aquilo que você realmente goste, algo que vai te encantar e que você vai ver o resultado quando você começar a ver os seus produtos prontos como esses aqui. Então é isso, eu espero que vocês gostem e tenham gostado de tudo que a gente viu até aqui. Qualquer dúvida é só me chamar pelas redes sociais e eu espero te encontrar na plataforma do curso. Um beijo e até lá!